Fala pessoal, tudo bem? Médico Mike aqui para mais um vídeo no canal e hoje a gente vai falar sobre finanças de casal. É algo que muita gente me pergunta, Michael, como é que você faz? Como é que eu devo fazer? Eu não sei se a gente investe junto, eu não sei se a gente investe separado, eu devo ter uma conta conjunta, devo ter uma conta cada um com a sua, como é que a gente divide as despesas aqui em casa? Tudo isso eu vou mostrar para vocês a minha visão e a minha experiência com o assunto. Então, bora pro vídeo. Finanças de casal, tá crescendo, né? Você tá chegando num patamar aí da sua vida que de repente você está namorando, ou casou, ou está noiva, você quer entender como lidar com as finanças, assim, como casal, né? Já que até então você tem lidado com isso de forma única, né? Sozinho aí. Então muita gente me pergunta, e tem algumas dúvidas, inclusive, que chegam, né, para mim, no seguinte sentido, poxa, Michael, mas e quando o casal tem rendas muito diferentes, né? Quando um ganha bem mais que o outro, como é que é feita essa divisão? Um paga tudo, o outro não paga, como é que você faz? Bom, primeiramente, queria deixar muito claro para vocês que não existe assim uma regra absoluta que vale para todo mundo. É muito importante que você converse com o seu cônjuge, né, para vocês chegarem num ponto em comum. O que é importante é que, independentemente de quanto cada um ganhe, que ambos estejam alinhados nos objetivos. E eu acho que esse é o ponto principal. Não dá, assim, e geralmente isso dá muito errado, e isso costuma trazer, inclusive, alguns transtornos, quando um do casal, por exemplo, ele está bastante preocupado ali com o futuro, ele quer investir, ele não quer se meter em dívida, então ele economiza, trabalha, ganha seu dinheirinho, está investindo, guardando para de repente comprar uma casa no futuro, para ter uma aposentadoria lá na frente, ter mais liberdade. E o outro, ele não quer nem saber, pega o salário todo e torra a torta direito, se mete em dívida, estoura cartão de crédito e ainda vem pedir socorro e pega dinheiro emprestado ali, né, da esposa, do marido e tal, para simplesmente torrar. Esse tipo de discrepância financeira, né, principalmente de mentalidade financeira, é muito ruim. Então vocês precisam ter objetivos alinhados e, óbvio, né, cada um vai ter seus objetivos individuais, é legal isso, bacana, né? Mas tem que ter também aqueles objetivos em conjunto, senão não dá certo. Porque esse tipo de situação em que um quer uma coisa e o outro quer outra, acaba não saindo muito bem, não. Então realmente é algo que eu sempre falo para o pessoal, conversar sobre dinheiro não pode ser tabu na relação. Quando conversar sobre dinheiro é um tabu, isso é muito ruim. Quando a pessoa gasta as coisas escondido do parceiro, né, ou da parceira, quando a pessoa começa a fazer compras que não estavam planejadas ou nem no orçamento, e para isso ela tem que enganar ali a pessoa que está com ela, isso também dá muito ruim, tá? Então, o que acontece? Primeira coisa, tem que ter diálogo. Então, você tem que entender cada um como é que gosta de fazer as coisas, com o que quer gastar, quais são os sonhos de curto, médio e longo prazo, e aí vocês vão alinhando um objetivo em comum. Como dividir as contas da casa? Isso, assim, é bem relativo também. Muita gente fala, divide ao meio e pronto. Nem sempre é a forma mais justa de você fazer isso. Porque, por exemplo, se um ganha muito mais que o outro, se você dividir as contas no meio, fica injusto para aquela pessoa que ganha menos. Então, é uma coisa que realmente é complicado. Então, nessa situação, o que eu sempre falo? Você pode, uma forma simples de fazer é você simplesmente pegar e dividir proporcional ao salário de cada um. Então, se um ganha ali X e outro Y, você pega as contas todas ali mensais, né, que vocês têm, e aí você divide de forma proporcional. Quem ganha mais vai pagar a maior parte, quem ganha menos paga a menor parte. É a única forma de fazer? Não, existem outras formas também. Uma forma bem legal, que a gente inclusive faz aqui em casa, eu e a Julie, a gente tem salários diferentes, a Julie ganha menos do que eu ganho, só que o que a gente faz? A gente nem faz dessa forma proporcional. Eu acabo pagando todas as contas que a gente tem, as contas da casa, e a Julie ela fica com o dinheiro todo que ela ganha para ela investir. Então ela investe praticamente 100% do que ela ganha e ela investe, eu já vou falar sobre isso, né, como investir em casal, mas ela simplesmente investe e eu pago as contas. Só que ela assume mais funções
dentro da rotina da casa, dentro das tarefas que a gente tem, inclusive funções que me ajudam a conseguir ganhar mais dinheiro, a conseguir trabalhar mais. Se não fosse ela, nada do que eu estou fazendo eu conseguiria fazer. Por quê? Porque ela assume várias funções no sentido, por exemplo, de cuidar das minhas meninas, de cuidar da minha agenda, ela quem faz toda a parte do orçamento doméstico, ela quem faz toda a administração da casa, então tudo que precisa, né, para casa, para as nossas vidas, para as nossas viagens, tudo, é ela quem dá conta do recado. Então, é óbvio que não seria justo eu querer dividir com ela de forma proporcional as contas, já que ela exerce muito mais tarefas. Eu faço mais tarefas em relação ao trabalho, à empresa, à medicina, que me dá mais dinheiro, mas de novo, eu só consigo fazer isso porque a Julie está ali do meu lado, me apoiando e fazendo tudo isso pra gente. Então, o que acontece? Na minha concepção, o meu salário e o dela não é meu e dela. É um salário só. O que a gente ganha em conjunto é dos dois e aí a gente faz dessa forma. Então, com essa parte ali que vem, né, digamos, do meu trabalho, eu pago todas as contas, eu invisto e a parte dela, ela investe 100%. Michael, como investir? A gente investe junto, separado? Como é que a gente faz? Aí também vai depender. E no caso, o que eu costumo falar é o seguinte, nem sempre as pessoas vão ter perfis de investidor igual. Por exemplo, eu sou um cara mais arrojado, eu gosto de ativos mais voláteis, eu gosto mais de investir, por exemplo, em ações, eu invisto mais no exterior. A Julie, ela já prefere ativos menos voláteis, em renda variável ela gosta muito mais de fundos imobiliários do que ações, ela tem uma parte maior em renda fixa, então não faria sentido a gente investir em conjunto se a gente tem perfis diferentes. Então cada um investe, né, da sua forma, cada um tem sua carteira de investimentos separadas, porém os objetivos das nossas carteiras de investimentos elas são comuns, são para a nossa liberdade financeira. Para coisas de curto prazo, você até pode investir junto, de repente, né? Poxa, vamos fazer uma viagem, vamos trocar de carro, sei lá, daqui quanto tempo. Então aí você pode investir em conjunto com a pessoa e, de novo, né, de forma proporcional ali aos seus ganhos, você faz como você achar melhor. Mas, no geral, pensando numa carteira de investimentos, assim, eu gosto de fazer isso cada um separado, para que, né, já que cada um tem seu perfil. Em relação à conta conjunta ou conta separada, isso também é relativo, tá? A conta conjunta ela pode facilitar em algumas coisas, pode dificultar em outras, né? Às vezes pode ter um pouquinho de burocracia para fazer uma transferência, se você tem conta conjunta. Da mesma forma, se você tem conta separada, às vezes fica complicado na hora de pagar as contas do dia a dia, né? Se uma das pessoas não tem acesso a essa conta principal, digamos assim, fica um pouco mais complicado até de fazer os controles. O que a gente faz? A gente tem conta separada, só que a Julie tem acesso à minha conta. Então, ela faz todas as transações por lá, ela controla todos os gastos por lá, ela consegue usar o próprio cartão de crédito, tem um adicional para ela. Então, no final das contas, apesar de não ser uma conta conjunta, a gente usa como se fosse, porque ela tem acesso e ela faz tudo que ela precisa lá. Inclusive, ela fica responsável por conta das contas, né, de pagar as contas da casa. Então, a gente faz desse jeito e funciona muito bem aí pra gente. Aí tem uma outra pergunta que o pessoal faz. Mas em caso de separação, como é que vai fazer? E aí tem gente que vem falar comigo que, inclusive, vem com uma historinha meio esquisita ali, né? Michael, em caso de me separar, eu queria saber como é que eu invisto de uma forma que esse dinheiro fique só para mim. Se eu me separar, não preciso dar nada para a esposa, né? Sei lá, algo desse sentido. Cara, de verdade, assim, se você tem esse pensamento, não casa não. Não casa não, porque, cara, se for para casar, é para estar junto. É para ser uma coisa só, é para que vocês façam objetivos em comum e que vocês construam isso juntos. Tudo bem, é lógico, pode ocorrer separação, pode ocorrer, né, de não dar certo um casamento, de separar, é lógico que pode, inclusive é muito comum. Agora, de novo, se você já entra pensando assim, que tipo, vai fazer tudo separado, né, vai investir separado, cada um com o seu, se separar, cada um leva o seu... Cara, melhor nem casar, porque aí parece que não é um casamento, né? Parece que aí você só conseguiu um roommate ali, né? Um companheiro ali pra dormir junto e pra, sei lá, contar umas piadas, mas que o resto da vida vocês fazem cada um a sua separada. Então toma muito cuidado com isso aí, eu acho que não é legal. E no final das contas vou te falar o seguinte, assim, se a sua preocupação quando você pensa, né? Se terminar, eu quero saber do dinheiro, o que vai acontecer. Se a sua preocupação é o dinheiro,
de verdade, assim, a sua preocupação tá errada, cara. Eu acho que existem coisas muito mais importantes a se considerar. Eu não conseguiria nem imaginar me separando da Julie, perdendo a Julie, sei lá, cara, pra mim seria uma coisa assim que essa seria a minha preocupação, não seria dinheiro, cara, dinheiro é lixo nesses momentos. E o que importa, cara, é que aquela pessoa que tá com você vai ser a mesma que quando você estiver na merda, quando você estiver muito mal, coisa que já aconteceu comigo, assim, de estar no fundo do poço, ela quem vai estar ali para te segurar pela mão, para ir junto com você, para te apoiar e para te fazer levantar outra vez. Então é isso que importa, não é questão de dinheiro, nada disso. Se acontecesse de separar eu e a Julie, por exemplo, cara, o dinheiro é nosso, as coisas são nossas, é tudo nosso. Então vai dividir igual, não tem por que fazer algo diferente, entendeu? Basicamente é isso. Então toma muito cuidado também com esse pensamento mesquinho, né? De, poxa, não, eu vou separar tudo aqui, vou esconder, vou comprar em Bitcoin, sei lá, para poder fugir, né? Cara, tudo isso aí é besteira, tá bom? Então, basicamente, são essas regrinhas básicas, não tem nada assim muito diferente para vocês fazerem, mas se fosse repetir aqui algo que é muito importante, é questão de diálogo e de alinhar os objetivos. Se vocês não estão com os objetivos alinhados, se tem perfis muito diferentes em relação a gastos, em relação a essa perspectiva futura, né, essa visão de dinheiro, de liberdade lá na frente, é difícil conciliar. Então, sempre é bom ir conversando desde cedo, para não acontecer de repente de acabar um casamento por esse tipo de discrepância, tá bom? Pessoal, é isso então, vídeo de hoje, curtinho, com regras práticas aí que eu faço no dia a dia, para que você de repente possa ter um norte aí para aplicar na sua vida. E não esquece, se você gostou aí desse conteúdo, deixa aí o like no canal, se inscreve se você não está inscrito e compartilha com outros amigos médicos, médicas que também de repente gostariam de ver esse tipo de conteúdo. Tamo junto, beijão para vocês e até a próxima.